Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, vitória do Vasco hoje sobre o Fluminense de 4-2 no Engenhão, vitória necessária para o Vasco conseguir ainda ter fôlego para sair da zona de rebaixamento. Mas antes de falar desse jogo, né galera, vamos lá, curte aí, compartilha, se inscreve se você não é inscrito ainda. Dito isso, vou falar aqui do contexto que envolveu o Vasco e Fluminense, que a gente já vem observando há um tempo, os ânimos exaltados aí entre as diretorias principalmente por parte do Fluminense, né, que instigou, provocou, falou que a 777 só tinha interesses de lucro na concessão do Maracanã, que a 777 tinha interesse de participar da licitação, algumas provocações desnecessárias, que inflamaram essa rivalidade que nunca foi a maior do Rio. A maior rivalidade do Rio aí nos últimos 30, 40 anos aí sempre foi entre Flamengo e Vasco. E passou a ser aumentada por essas declarações, principalmente do senhor Mário Bittencourt. Então o Vasco querendo, com necessidade, com ânsia de vencer o rival, para mostrar que futebol se resolve dentro de campo, independente do lugar que seja jogada a partida, mas uma resposta à altura a um clube que desdenhou e, na verdade, sempre teve uma certa inveja do que é o Vasco, da história, do que são os jogadores que o Vasco criou. O Fluminense tem uma necessidade de ídolos que o Vasco sempre teve, de matadores, de artilheiros. Então, essa rixa aí com o Vasco vem de antes, mas agora acirrada, principalmente pelas declarações do senhor Mário Bittencourt. E o Vasco jogou com o Fluminense no tapetinho, né, galera? Se fosse no tapetão, de repente o Fluminense conseguiria vencer. Mas, enfim, dito isso, vamos falar do jogo. Um jogo que o Vasco deu a bola para o Fluminense, era uma coisa óbvia. O Fluminense é um time bem treinado pelo Fernando Diniz, uma grande equipe, um bom time. Não é à toa que está na semifinal da Libertadores. A gente tem que saber reconhecer as limitações do nosso elenco, que está em formação. Muitas deficiências ainda, principalmente ali nas laterais, a zaga sendo alterada a todo momento. O Ramon Dias ainda tentando achar um meio-campo adequado. Hoje ele surpreendeu muito, ele nem relacionou o Robson Bambu, ele botou o Puma Rodrigues na lateral direita, e o Maicon, obviamente, era um substituto natural do Medel, e o meio-campo do Vasco foi um meio-campo de proteção, um meio-campo mais protegido, com 3 jogadores de marcação, que foram o Zé Gabriel, o Praxedes e o Paulinho, e os 3 atacantes, que foi o Rossi, o Veguete e o Marlon Gomes, que na verdade ele era um meio campista, mas mais jogando pela ponta esquerda e o Rossi pela ponta direita. Mas o Marlon vinha buscar, ele vinha arrastar, ele tentava arrastar do meio para a ponta esquerda, ele não era um ponta de origem, ele faz essa função também e hoje até desempenhou essa função bem no primeiro tempo. Então a escalação completa do Vasco aqui eu vou passar para vocês. O Vasco entrou com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, o Léo, o Lucas Piton, o Zé Gabriel, o Praxedes, o Marlon Gomes, o Paulinho, o Veguete, o Rossi e o Marlon Gomes ali fazendo a ponta esquerda ali, meio campo, ponta esquerda. Então era um 4-3-3, quando o Vasco não tinha bola, o Marlon Gomes era o cara da recomposição, fazia virar um 4-4-2, e para os mais conservadores, o 4-1-4-1, porque o Rossi também descia para baixar as linhas e para marcar, o Vasco fez isso muito, o Zé Gabriel na frente da primeira linha de defesa, fazendo um 4-1-4-1, o Veguete como centroavante, e o Zé Gabriel como cabeça de área. Então o Vasco usou muito esse subterfúgio aí de esquema tático para tentar conter a belíssima equipe do Fluminense, com domínio de jogo. O John Kennedy, cara, um jogador muito promissor, cara, já é a realidade. Ele deu um trabalho, ganhou todas praticamente do Michael, ganhou praticamente todas da zaga do Vasco como um todo ali, as bolas divididas, ele ganhou uma do Zé Gabriel, botou na trave. A vitória foi valorizada pelo Fluminense. O Fluminense é uma bela equipe, com os desfalques do Samuel Xavier, com o desfalque do Ganso, mas é uma equipe que teve seus substitutos ali à altura e deu muito trabalho para o Vasco. Então, Ramon Dias fez o quê? Deu a bola para o Fluminense trabalhava a jogada e o Vasco tentava sair na velocidade. E foi assim que saiu o primeiro gol. O Vasco, o Paulinho rouba a bola do Cano, né? Não foi falta. Muitos podem pensar que foi, mas ele conseguiu tocar na bola, ele não toca no Cano, que sequer é desequilibrado
quando ele é desarmado, ele se desequilibra, que ele meio que toma um susto, cai, a bola cai para o Paulinho, volta na rebatida, Paulinho ganha na ponta direita, volta na rebatida, o Rossi dá um drible desconcertante no Marcelo e o Vasco faz 1-0 no cruzamento, gol do Praxedes. Praxedes pisando na área, cara, eu particularmente adoro volante que pisa na área. Volante para mim tem que pisar na área. Volante para mim que fica parado esperando não funciona. Então, depois no intervalo ele até disse, o Ramon Dias pediu para eu ser o elemento surpresa dentro da área e ele foi e fez o gol. Vasco termina o primeiro tempo vencendo de 1-0, mas com o Fluminense tendo as principais chances, bola na trave, o Vasco tentando ali nas saídas rápidas, é a característica do Vasco, né, desse Vasco, nas saídas rápidas dá trabalho. O Rossi quase fez o segundo, mas talvez se tivesse sido feito o segundo gol na raspada do Veguete, talvez o VAR anulasse o gol, porque realmente o Veguete na bola que ele subiu para cabecear junto com o Nino, ele deixa o cotovelo, mas o Rossi, talvez pela grama, ele adianta demais a bola. E o primeiro tempo termina em 1-0 Vasco, mas as emoções mesmo estavam definidas, reservadas para o segundo tempo, que começa com o Marcelo já empatando o jogo. Eu não estava nem vendo, vou ali pegar uma água, quando eu voltei estava 1-1, eu falei, que isso, como assim? O Vasco dando a bola para o Fluminense ainda, e é difícil a gente compreender, a gente precisando da vitória, a gente precisando ganhar para sair da zona de rebaixamento, é difícil às vezes a gente entender o adversário ter o domínio de jogo, mas o Vasco entendeu suas limitações, sabia que o Fluminense era um time melhor, entregou a bola para o Fluminense, e o Vasco se aproveitou dos erros do Fluminense, foi assim que o Vasco construiu sua vitória, claro, pela sua competência, mas principalmente pelos erros. O Fluminense empata com o Marcelo antes de 1 minuto de jogo, e aos 9 minutos do segundo tempo, um escanteio do Vasco, o Veguete com faro de artilheiro, precisão, cabeceia a bola no ângulo superior esquerdo do Fábio, fazendo 2-1. E aí eu pensei aí que o Vasco pudesse ganhar consistência para vencer, para segurar o jogo, para tentar administrar, mas o Vasco não tem essa característica, galera. Característica de administrar jogo é característica de time formado, time treinado há muito tempo. O Vasco não consegue fazer isso porque o Vasco é um time novo, é um time de 6 meses, é um time que principalmente nos últimos 2 meses teve muita alteração e o Vasco não consegue dominar um jogo. O Vasco realmente entrega a bola para o adversário, quase todos, e o Vasco sai rápido para tentar fazer o gol. E o Fluminense empatou numa bobeada ali pelo lado esquerdo de defesa do Vasco. Eu não me lembro qual foi o jogador que cruzou e o Lima, que tinha entrado no lugar do John Arias, que tinha saído machucado, faz 2-2. E, mais uma vez, o Fluminense continua atacando. O Fluminense quase faz 3-2 com o Martinelli. A bola desvia ali na perna do zagueiro e o Léo Jardim faz uma defesaça. Mas aí vem o lance crucial do jogo aos 30 minutos. Né? O Gabriel Peck entrou no jogo, uma correria danada. Ele deixa o André e o Guga perdidos ali, um cruzando, um entrando para cada lado, o André voltando e o Guga saindo, e o André se confunde para atrasar a bola para o Fábio, bate no Guga, a bola perde força e fica sobrando para quem? Para o Gabriel Peck. Aí o torcedor do Vasco bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, o Gabriel Peck é péssimo finalizando, horrível, ele é muito ruim finalizando, é uma das deficiências assim, mais claras do Gabriel Peck. A gente vê isso durante todo o campeonato, todos os anos que ele joga, e ele estava na cara, ele e o Fábio, ele faz 2-1, porque foi Deus que empurrou essa bola para dentro, competência, claro, do Peck que acreditou, o Vasco faz 3-2 e continua o Fluminense amassando o Vasco, mas aí num sopro de genialidade, misturada com um pouco de sorte também, o Puma Rodrigues pelo lado direito dá um bico pro alto, consegue achar eu não sei se ele, eu não vou falar que ele teve a intenção de cruzar, não sei, mas ele joga a bola cruzando a área, o Veguete no segundo pau, escolhe o Gabriel Peck dá números finais ao jogo, 4-2 Vasco. Um jogo, galera, que o Fluminense finalizou 19 vezes, o Vasco finalizou 8. No gol, o Fluminense finalizou 8 e o Vasco finalizou 4. As 4 que o Vasco finalizou no gol foi gol. Então deu tudo certo pro Vasco hoje, apesar do sistema defensivo estar um pouco ainda inseguro ali, principalmente com o Maicon perdendo bolas pro John Kennedy, o Keno dando um trabalho danado ali na defesa. Então o Vasco conseguiu ainda assim, um ataque, o pior da competição ainda, o Vasco ainda tem o pior ataque da competição, fazer 4 gols, uma coisa raríssima nesse elenco do Vasco, fazer 2 é raro, imagina 4. E o Vasco sai vencedor 4-2, Fluminense com muito mais oportunidades, mas a gente tem que pensar na eficiência, o Vasco hoje foi eficiente, conseguiu fazer 4-2 e vencer o jogo, uma resposta à altura aí para essa classe, que acha que é uma classe dominante, aí essa
esses tricolores aí, esse presidente que se acha o dono do Maracanã, quando na verdade ele é só uma alcinha do Flamengo. O Flamengo leva ele para onde ele quer, o Flamengo que paga o Maracanã, o Flamengo que paga as contas do Maracanã, o Fluminense vai porque tem que cumprir a cota mínima de jogos, e eles se acham os donos, se acham os proprietários do Maracanã, e não são, e tentam atrapalhar o Vasco de todas as formas. Então, galera, o Vasco fecha 4-2, chega aos 20 pontos, ainda está a 4 de distância, a 5 de distância de sair da zona de rebaixamento, com um jogo a menos. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir, e a vitória de hoje dá confiança, dá moral contra um adversário fortíssimo. Fernando Diniz hoje não estava na beira do campo, mas ele já definiu o esquema, os jogadores já entendem o esquema do Fernando Diniz e já jogam por si mesmo. Então o Vasco vence, agora pega o Curitiba na quinta-feira, 8h30 em São Januário. Não precisa dizer que tem que vencer, é obrigação fazer o mínimo, vencer. Vou dar as notas aqui rapidinho, galera. Léo Jardim hoje partidaça, nota 9. Se não fosse ele, talvez o Fluminense tivesse virado com o Martinelli, a bola desviou na zaga ali, que dificulta muito para o goleiro, e ele conseguiu buscar, evitando o terceiro gol do Fluminense. A partir daí o Vasco conseguiu vencer a partida. Puma Rodrigues muito mal ainda, marcando frouxo, mas fez a jogada ali do quarto gol, foi de certa forma importante, mas não dá para esconder que ele é um cara que tem que se ligar, tem que acordar, tem que ligar no 220, ficar nesse futebolzinho, perninha mole, desligado, vai dar problema para ele, tá dando já. Então acho que o problema do Puma Rodrigues é mais psicológico, cabeça. O Puma Rodrigues nota 6,5, o Maicon hoje teve muita dificuldade, passou muito sufoco com o John Kennedy, teve mais sorte que juízo, nota 7 para o Maicon. O Léo também passou muito sufoco, principalmente com o John Kennedy. O Cano hoje é um jogador mais posicional, então ele não se movimenta tanto. Mas o Léo também teve muito trabalho com o John Kennedy, mas conseguiu ainda assim dar uma certa consistência ali para a zaga, nota 6,5 para o Léo. O Lucas Piton hoje, tímido, né? Não conseguiu fazer muitas jogadas por ali. No segundo gol do Fluminense, nas costas dele ali, ele não estava marcando bem, não estava bem posicionado para impedir o gol do Fluminense, o ataque do segundo gol do Fluminense, nota 5 para o Lucas Piton. Zé Gabriel hoje errando passes assim, tipo de montão, que é o que ele... Quando ele pensa que ele é o Beckenbauer ou o Toni Kroos, dá problema. Quando ele pensa que ele é só um marcador, funciona. Então hoje ele jogou bem parte do jogo, outra parte ele pensou que ele era melhor do que ele é, de fato. Nota 6,5 para o Zé Gabriel. O Praxedes fez o gol, né? Nota 7 para o Praxedes. Participou pouco do jogo, mas foi importante no gol. O Paulinho é um cara diferente, cara. O Paulinho é um cara diferenciado, eu tenho gostado muito do Paulinho. Velocidade, explosão, drible, posicionamento, ele me impressiona muito. Às vezes parece um pouco sumidão do jogo, mas é uma característica dele, ele não é um jogador super intenso, não espere isso do Paulinho, mas quando ele aparece realmente fazendo a diferença. O primeiro gol do Vasco, o primeiro lance foi dele, a sobra foi pro Rossi. Nota 7,5 para o Paulinho. Marlon Gomes, eu gostei dele do lado esquerdo, um falso ponta, vindo na recomposição do meio campo. Nota 7,5. Verratti, uma assistência e um gol. Dispensa comentários, parece que está no Vasco há 5 anos, eu venho falando isso, é um cara que se identificou muito. Nota 9 para o Verratti. O Rossi, eu gostei do Rossi, cara, mesmo parecendo um pouco fora de forma, ele deu um drible no Marcelo ali, que já valeu para mim o jogo, já cruzou pro Praxedes, então o Rossi eu vou dar uma nota 8. E os que entraram, primeiro eu vou falar do Barros, e vou falar, na verdade, que ele jogou pouco, sem nota. O Matheus Carvalho ainda teve uma certa participação ali na marcação. Nota 6, porque depois que ele entrou, o Vasco não sofreu mais gols, então ele conseguiu proteger bem. O Payet entrou também, deu um toque de qualidade, o Vasco conseguiu fazer o terceiro e o quarto gol com ele em campo. Então o Payet eu vou dar uma nota 7, ajudou a dar um equilíbrio ali, principalmente pela sua experiência no meio campo. Ainda está um pouco fora de forma, mas a gente não pode contar com o Payet aqui no Brasil só para aprender o idioma português. Ele tem que entrar em campo, tem que começar os jogos. Já está muito tempo no Vasco para começar no banco de reserva e entrar aos 15 minutos do segundo tempo. Ele tem que começar jogando, tem que começar a ver essa forma física aí do Payet, dar uma aprimorada, porque não dá, cara. Tem que ajudar, ele tem que entrar. Ele é o grande nome desse time do Vasco, a grande contratação. E ele entrar aos 15 minutos do segundo tempo num clássico super importante, eu acho um pouco fora de contexto, porque tem jogadores aí que chegaram depois dele, já estão jogando pelos seus clubes, já estão titulares dos seus clubes, fazendo diferença, e o Verratti ainda tentando entrar em forma. E o Vasco não joga sempre, o Vasco tem data FIFA, tem muita coisa envolvida, então tem que ficar ligado nisso aí. O Payet tem que começar jogando, o Payet tem que ter ritmo de jogo, mas ele foi importante, gostei dele em campo hoje.
O Zé Vitor também jogou pouco, não deu para ver. E o Gabriel Peck não entrou no lugar do Rossi, fez 2 gols, nota 10. Ele errou uma primeira finalização que ele veio pela ponta direita e finalizou mal. Errou um cruzamento pro Verratti, mas o moleque ele é insistente, cara, ele não desiste. Ele poderia ter desistido no lance do André e do Burga, ele não desistiu. Ele foi até o fim e conseguiu fazer um 3-2. E depois o 4-2 bem posicionado. Então, Gabriel Peck eu vou dar uma nota 10 por merecimento, porque ele mereceu. E o técnico Ramon Dias, cara, pena que ele chegou já tarde no Vasco. Não quero dizer que ele chegou tarde, mas demorou para chegar no Vasco. Se ele tivesse começado o campeonato com o Vasco era outro, o Vasco era outra posição, estaria brigando por outras coisas. E eu não posso dar outra nota pro Ramon Dias que não seja 10, cara. Ele conseguiu fazer um esquema que deixou o Fluminense jogar e o Vasco foi fatal. 4-2. Matou o Fluminense. Claro, a gente tem que contar um pouco ali com deu tudo certo, não é todo jogo que vai acontecer isso, as bolas que foram no gol entraram. Fábio não fez uma defesa, todas as bolas que foram no gol entraram. Não é todo dia que acontece isso. Claro, o Vasco já teve jogos que finalizou, o goleiro defendeu tudo e o Vasco perdeu de 1-0. Tem dias e dias, hoje deu tudo certo pro Vasco. É o destino fazer o quê? Então é isso, galera. Demos um sapé caiaiá neles, estavam precisando tomar essas palmadinhas no bumbum para ver se colocam no lugar deles. Vasco chega aos, como eu falei, 20 pontos, é uma pontuação ainda muito baixa. Vasco ainda vai ter que remar muito, ainda tem uma tendência muito forte a cair, mas o desempenho melhorando dá uma esperança. Vasco ali é um viés de alta, outros adversários que estão fora da zona de rebaixamento, que estão até na zona de rebaixamento, como o Santos, em viés de baixa, o Vasco pode se aproveitar disso para somar no ponto e alcançar posições fora da zona de rebaixamento ali. 16º já estaria ótimo pra gente. Então é isso, galera, valeu. Vamos de degrau em degrau, uma disputa importante hoje, vencemos um adversário grande, importante. Agora é pensar no Curitiba e vencer o Curitiba. Se não vencer do Curitiba, não adiantou nada ter vencido do Fluminense. É isso, galera, saudações vascaínas sempre. Fui!